Neste ano, teremos um número menor de feriados móveis caindo em dias úteis. E qual o impacto disso para a economia? Esse é o assunto da minha conversa agora ao vivo com o Felipe Tavares, economista-chefe da CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Felipe, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, segunda edição. Um bom dia para você, um prazer te receber aqui para esse bate-papo. Bom dia, o prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Felipe, a gente conversa com muitos empreendedores, muitos comerciantes, muitos varejistas. Alguns nos dizem que é viável, sim, abrir o negócio em dia de feriado, já outros não. Afinal, te pergunto, qual o impacto dos feriados em 2024 para as atividades econômicas como um todo? De forma geral, cada feriado em dia útil, ele diminui a margem do varejista em torno de 1,29%. Isso representa 0,12 de impacto no PIB diretamente do Brasil. Aparentemente pode ser um resultado pequeno, né, analisando grandes números, mas em termos de volume monetário, a gente pode ter uma perda de giro significativa. Então, em 2023, o número de feriados excessivo levou a um custo de 28,99 bilhões de reais, ao passo que em 2024, dado o número menor de feriados, a gente tem de ter um impacto de 27,9 bilhões, ou seja, a gente vai economizar aí 1 bilhão de reais em custos extras para o setor varejista com a diminuição de feriados em dias úteis. A questão se vale a pena ou não o empresário abrir, de fato é uma discussão complexa, porque o principal custo ali variável do empresário é o custo de mão de obra. E a gente sabe que para abrir em feriados incorrem custos extras, remuneração diferenciada, e isso tende a pressionar um pouco a estrutura de custos dos varejistas. Então, redes menores, às vezes que têm uma margem mais apertada, podem sofrer e não ter tantas condições aí de ter um dia lucrativo em feriado. Lembrando que isso pode impactar, dependendo da região, também o giro do varejo, que as pessoas passam aí em outros passeios, muda aí o fluxo dos consumidores, né? E é como você bem falou, né, Felipe? Esse impacto ele é bem sentido principalmente para quem é micro, para quem é pequeno empreendedor nesse país, né? Exatamente, né? Lembrando que às vezes a estrutura, né, a localização regional, né, geográfica do micro e pequeno, ela é diferente das grandes redes, né? Então, pensando que a família, o trabalhador brasileiro que vai estar andando no dia a dia no centro da cidade, consumindo no micro e pequeno, às vezes que está ali no varejo físico, ele vai perder ali um fluxo de pessoas, porque dado feriado essa família vai para o shopping, vai para outro lugar e aí deixa de consumir naquele comércio local e passa a consumir numa outra rede, às vezes mais estruturada, por estar num grande centro comercial ou em uma localidade mais turística. Então, esses são os efeitos que os menores sentem, dada essa mudança do perfil. Esse reflexo, ele é sentido em todos os negócios, em todos os modelos de negócios do país, né, Felipe? Seja na hotelaria, na gastronomia, no turismo, no setor de produtos e serviços, ele acaba sendo generalizado, né? Geral o impacto nesse sentido, né? Sim, porque o consumidor ele tem um hábito de consumo em dia útil que é muito diferente em finais de semana e feriados. Então, o restaurante que o trabalhador come de segunda a sexta é diferente do restaurante que ele vai sair com a família ou vai se divertir num final de semana ou num feriado. Dado isso, o perfil do consumo em dia útil para feriado é completamente diferente. Então, esses são os motivos da sensibilidade de feriados em dias úteis. Então, Felipe, ao trabalhador, ao colaborador, ele poder trabalhar em dias de feriado, ele precisa solicitar, ele precisa requisitar o sindicato da sua categoria para... Como é que isso funciona na prática? Para poder executar, para poder exercer aquele dia a sua atividade? Esse foi a determinação que veio na portaria lá no final do ano do Ministério do Trabalho, mas essa portaria foi revogada, né, e foi estendida. Então, ela só vai passar a entrar em vigor a partir do dia 1º de março de 2024, se nada for alterado até então. Lembrando que esse tipo de medida ela é muito complicada para o setor, porque quem mais tende a sentir e perder competitividade é o micro e pequeno, porque ele não tem capacidade de arcar com esses custos extras e os custos de transação que surgem com essas negociações. Então, quem tende a pagar a conta numa eventual
promulgação de uma portaria dessa, a validade de uma medida dessa, é o micro e pequeno, e aí quem perde é a população e a atividade econômica. Exatamente para esse perfil de empreendedor, de empresário, Felipe, qual é a recomendação? É de fato eles se prepararem para abrir o seu comércio, o seu negócio em dias de feriado, ou de fato é melhor ele segurar um pouquinho, não ter esse custo aí com a abertura do seu negócio e tentar aí se reprogramar, se reorganizar nesse período das datas de feriado aqui no Brasil? A principal sugestão, né, e conselho que a gente dá para os empresários é que eles tentem se organizar, melhorar a sua estrutura de custos para conseguir se manter aberto e funcionando, independente aí da mudança da regra que virá com a portaria quando ela estiver vigente. Especialmente o econômico que a gente tem no setor de comércio e serviços, de feriados em dias úteis, é pelo fechamento de estabelecimentos e pela diminuição de fluxo. Então, fechar sempre se torna algo mais complexo e tende a ferir mais ali o faturamento do empresário. Lembrando que, se aquele empresário ele tem uma atividade muito característica e muito causada pelo movimento do dia útil, de trabalhadores e funcionamento de empresas numa determinada região, aí, de fato, faz mais sentido ele se planejar e fechar, porque ele vai perder o movimento característico dele. Mas se não for esse caso, de ser um negócio extremamente dependente do fluxo diário ali de um dia útil numa determinada região, sempre é bom que o empresário tente se manter aberto, mas ponderando e ajustando os seus custos para que a sua margem ali não fira, para que aquele dia aberto não se torne um prejuízo para ele no somatório do mês. Tá certo, dica valiosa aí para os empreendedores desse Brasil. Felipe Tavares, economista da CNC, quero aqui imensamente agradecer sua participação conosco ao vivo no Jornal do Empreendedor, segunda edição. Obrigado, foi um prazer.